A masturbação é uma prática silenciosa que muitos carregam em segredo, com vergonha, medo ou confusão, tentando justificar ou esconder algo que, aos poucos, vai minando a alma, enfraquecendo o espírito e afastando o coração da presença de Deus. Não se trata apenas de um ato físico ou de um instinto natural, como o mundo tenta normalizar, mas de uma expressão de carência emocional, espiritual e afetiva, que tem sido alimentada por desejos desordenados, por imagens que sujam a mente, por pensamentos que afastam o ser humano da santidade e da pureza que o Senhor deseja para seus filhos. O maior perigo está no que isso causa por dentro, porque, cada vez que alguém se entrega a esse ciclo solitário e automático, algo se quebra na intimidade com Deus. Essa quebra se manifesta em forma de vergonha, de culpa, de frieza espiritual e de um afastamento que vai crescendo devagar e tornando o coração mais endurecido, ao ponto de a oração se tornar difícil, da Bíblia perder o sabor e da presença de Deus parecer distante, mesmo quando o corpo está na igreja ou envolvido com as coisas do alto. A masturbação mata o espírito porque ela não é só sobre prazer, mas sobre idolatria do próprio corpo, sobre alimentar a carne ao invés de crucificá-la, sobre substituir a comunhão com o Espírito Santo por um prazer rápido e vazio, que, ao invés de saciar, deixa um vazio ainda maior. O que começa como alívio, termina em escravidão. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ele não precisa de portas grandes para destruir uma vida. Basta uma janela escondida, um hábito silencioso, um pecado guardado no escuro. O diabo trabalha no segredo, na escuridão, naquilo que não é confessado. E, enquanto isso for guardado como algo natural, inofensivo ou inevitável, ele vai continuar drenando a força espiritual de quem se entrega a esse ciclo. A masturbação não fortalece o espírito, não constrói o caráter de Cristo, não edifica a fé. Ela apenas satisfaz o momento e destrói o futuro a longo prazo. A mente se contamina, a alma adoece. O coração perde a sensibilidade para as coisas santas e puras. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixa sozinhos nesse processo. Ele não se escandaliza com a nossa fraqueza. Ele não se afasta quando caímos, mas estende a mão quando somos sinceros e queremos sair do ciclo. A libertação começa quando a verdade é reconhecida e trazida à luz. Quando se dobra o joelho, não para justificar o erro, mas para confessar com lágrimas nos olhos que já não se quer mais viver assim. Todo pecado escondido tem poder, mas todo pecado confessado perde a força. Quem traz à luz o que vive nas trevas dá o primeiro passo para a liberdade. Deus não liberta quem finge, mas quem se entrega e reconhece que precisa de ajuda. Não há corrente que o Espírito de Deus não possa quebrar. Não há vício que ele não possa transformar. Não há impureza que ele não possa limpar com seu sangue precioso. A cura começa com disciplina e decisão. Não de uma hora para outra, mas passo a passo, dia após dia, dizendo não ao desejo e sim à vontade de Deus. É trocar o momento de tentação por oração, o tempo sozinho por tempo com a palavra, e cercar-se de pessoas que ajudam e não alimentam a queda. Ninguém vence sozinho aquilo que é alimentado em segredo. É preciso jejum, oração, vigilância e coragem para fechar portas, cortar acessos, mudar hábitos e fugir do que desperta a carne. A Bíblia não manda resistir à tentação da imoralidade sexual. Ela manda fugir. Fugir não é covardia, é sabedoria. É entender que a carne é fraca e que o espírito precisa estar forte. Isso só acontece quando se vive em constante conexão com o céu, quando se busca ao Senhor com verdade e sede, com lágrimas e perseverança. Porque aquele que busca com sinceridade será visitado com poder e graça. Se você sente que tem vivido nesse ciclo, que tenta parar mas volta, que promete a si mesmo que é a última vez, mas cai de novo, saiba que não está sozinho. O céu está pronto para te levantar, se você quiser ser curado. Não há vício tão profundo que a mão de Deus não alcance. Não há hábito tão antigo que o amor de Deus não possa reverter.
Não há vergonha que ele não possa cobrir com honra. Ele é especialista em restaurar o que o pecado destruiu. Não importa há quanto tempo você luta ou quantas vezes caiu. O que importa é o que você decide fazer agora. Deus está te chamando para uma vida de pureza, de santidade, de comunhão real, onde o prazer não é carnal, mas eterno, onde o alívio não é momentâneo, mas duradouro, onde o amor não é sujo, mas limpo, e onde o seu corpo não é usado como objeto, mas como templo do Espírito Santo. Esse templo precisa ser limpo, consagrado e cheio da glória de Deus. Então levanta a cabeça. Toma uma decisão. Fecha as portas que te prendem. Corta o mal pela raiz. Clama por ajuda espiritual. Busca conselhos. Jejua. Entrega teu corpo, tua mente e teus sentimentos ao Senhor. Declara todos os dias que você é templo, que foi comprado por preço de sangue, que não é mais escravo do pecado. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo quando a luz entra onde havia escuridão. Se esse texto falou com você, compartilhe com alguém que também precisa dessa verdade. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e permita que o Espírito Santo transforme a sua história. Quando você deixa Deus habitar no lugar onde antes só havia queda, Ele levanta um altar de adoração no mesmo chão, onde o inimigo queria construir prisão. Ouça com atenção. Esse assunto é profundo, espiritual, real e não pode ser tratado com superficialidade. A masturbação não é só um ato físico. Ela é uma manifestação de algo mais profundo dentro da alma. Um vazio que grita por atenção, uma ferida que nunca foi curada, uma carência que tenta ser saciada com prazer momentâneo, mas que deixa um rastro de culpa e afastamento de Deus. Porque cada vez que a carne vence, o espírito se enfraquece. Cada vez que o prazer vence, a presença de Deus se torna mais distante. A masturbação mata o espírito porque substitui o lugar da adoração pelo prazer do toque. Substitui a comunhão com o Espírito Santo por alguns segundos de alívio, que logo viram arrependimento. O corpo sente prazer, mas a alma sangra. O coração chora. O espírito geme, porque sabe que foi vencido de novo. Como se curar de algo tão íntimo, tão silencioso e tão presente na vida de muitos? A cura começa com a verdade, com o reconhecimento, sem desculpas, sem religiosidade, sem máscaras. É preciso dizer com todas as letras: eu preciso de ajuda. Eu não consigo vencer sozinho. Essa sinceridade é o primeiro passo. Deus não cura quem esconde. Ele cura quem se expõe na presença dele. A segunda coisa é entender que esse ciclo é alimentado por 3 grandes portas: o que você vê, o que você pensa e o que você sente. A pornografia, os vídeos, as imagens, as músicas, os pensamentos impuros, tudo isso alimenta o desejo e fortalece a queda. Não adianta querer vencer a masturbação se você continua alimentando a carne. Aquilo que você alimenta cresce, e aquilo que você nega morre. Para se curar, é preciso cortar radicalmente tudo o que alimenta o pecado. Isso exige força, coragem e disciplina. Se for preciso apagar redes sociais, deletar aplicativos, bloquear sites, cortar conversas, limpar o ambiente, então faça, sem medo. Você está lutando por sua alma, por sua liberdade, por sua comunhão com Deus. A terceira coisa é encher o lugar do vazio com a presença de Deus. O problema não é só o que você tira, é o que você coloca no lugar. Se você apenas tenta parar de se masturbar, mas não preenche o coração com a palavra, com oração, com adoração, com jejum, com intimidade com Deus, então o vazio volta e o pecado retorna com mais força. Cada momento de tentação deve ser substituído por um momento com Deus. Leia a Bíblia mesmo sem vontade. Ore mesmo sem palavras. Jejue mesmo com fome. O que está em jogo não é seu conforto, é sua eternidade. Outra coisa fundamental: não lute sozinho. Deus pode te curar no secreto,
Mas muitas vezes a cura vem quando você confessa para alguém maduro na fé. Alguém que pode te acompanhar, orar com você, te levantar quando cair e te lembrar que você não é sujo, você é filho, você não é impuro, você é templo, você não é fraco, você é amado e restaurado em Cristo. Não tenha medo da confissão, porque o inimigo reina no segredo, mas perde a força quando a verdade é exposta. Também é importante entender que a masturbação não é vencida só com força de vontade, mas com renovação da mente. A batalha está na mente. Se a mente não for lavada pela palavra, ela continuará te levando para o mesmo lugar. Declare versículos todos os dias. Declare guerra contra tudo o que te afasta da presença. Declare jejum contra os desejos. Declare adoração no lugar da tentação. Dia após dia, passo após passo, mesmo com quedas, mesmo com lutas, mesmo com lágrimas, você vai se tornando mais forte, mais puro, mais cheio de Deus, até que aquilo que um dia te dominou já não terá mais poder sobre você. Deus não apenas perdoa, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele te chama para viver em santidade, em pureza, em comunhão plena com Ele. Você nasceu para ser livre, nasceu para ser cheio do Espírito, não para ser controlado pela carne. Então, levante-se agora. Tome uma decisão. Diga ao seu coração que você não vai mais viver preso a um hábito que te afasta do céu. Declare que sua vida pertence a Cristo e comece hoje uma nova jornada de cura. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. E se você acredita que esse texto pode alcançar outras pessoas, compartilhe com coragem. Inscreva-se no canal e curta esse vídeo para que essa verdade alcance outras vidas. Porque há muitos querendo se libertar, mas não sabem por onde começar. E talvez essa seja a semente que vai transformar alguém completamente, como Deus quer transformar você também.